Então, já estamos ao vivo. Vou colocar lá na nossa página, né? Também que nós já estamos ao vivo. Eu queria agradecer primeiramente, né, a Elisa, né, por ter aceitado o convite. Já temos vários trabalhos aí que a gente desenvolveu junto, né? Sempre muito parceira da Ecominhocas, né, Elisa? Então, gostaria de agradecer primeiramente. E também, né, a gente dá um início, né, sobre o tema, né, a temática dessa live, que são projetos de extensão de compostagem, né, e que tem, então, antes de eu dar a palavra para a Elisa, né, eu queria dizer que a gente ainda tem muito que trabalhar em cima desse tema, né, por isso que a gente também quis trazer, e também em alusão, né, à semana de conscientização da compostagem, né, que teve, né, do dia 3, do dia 7 até o dia 14, né, de maio, e a gente quis fazer, então, uma alusão também, né, à Semana da Compostagem, né, e aí trazer esse tema de tanta importância que o desenvolvimento, então, dos projetos de extensão em compostagem, como que isso se sucede, né, e a gente fez esse convite para a Elisa, que já tem aí uma ampla experiência com o desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, vou dar a palavra agora para a Elisa. Obrigada. Agora que eu vi que eu estava com o meu microfone ligado, mas acho que eu não fiz barulho nenhum, né, para atrapalhar. Acho que o cachorro é aí, né, Carol? O cachorro é aqui, as nossas cadelas. Então, se, É uma se quiser ovelha. pode pôr no mudo, eu vou aproveitar então a minha palavra e vou falar bastante. Agradeço a todos que estão assistindo. E agradeço muito ao teu convite. Nossa, sabe o quanto eu gosto, né, disso, de fazer a educação ambiental, de realizar a educação ambiental e de estimular a conscientização, né, para o pessoal saber, conhecer, entender e, e colocar em prática ações sustentáveis. Então, sem mais delongas, eu vou me apresentar. Eu fiz uns slides aqui. Então, meu nome é Elisa Terres Camargo, eu sou engenheira química, me formei na FURG, né? Entrei em 99, e aí para ninguém ficar questionando a minha idade, botei lá embaixo até a minha data de nascimento. Se quiserem saber, podem saber até qual é o meu signo. Eu sou especialista em gestão da qualidade pela Univille e em 2008 eu assumi o cargo de servidora pública federal, que eu sou atualmente. E assim, este nome ele é muito significativo para mim, porque eu realmente me sinto como uma uma pessoa que trabalha a serviço do público do nosso país, né? Este é o meu objetivo de trabalho, é servir ao público. Então, tu tirou o meu slide, não consegue voltar? Continuando. Problemas de live, gente, não deem bola. Então, o meu cargo aqui, ele se chama técnica administrativa em administração, né? Em técnica administrativa em educação, viu como eu preciso de slide? Eu sou no cargo de engenheira química mesmo, né? Então, como uma técnica administrativa na área da educação, eu me considero uma educadora, não sou professora, mas eu me considero uma educadora e eu tenho este papel de desenvolver nessa vida, né?
Depois, lá por 2017, que eu fui fazer o meu mestrado profissional em administração pública, que é o Profiap, na FURG. Então, eu vou passar para o próximo, que eu vou falar mais um pouquinho de mim. É o meu histórico profissional. Eu comecei no tempo do segundo grau, tá, gente? Que eu sou do tempo do segundo grau, agora é ensino médio, a dar aulas particulares para os meus colegas de Química, Física e Matemática. E passei a faculdade inteira de Engenharia Química dando aulas particulares dessas matérias. Depois que eu me formei, por um curto período de tempo, eu dei aula em escola particular, em Pelotas, e em cursinho pré-vestibular. E em 2008, eu assumi e tomei posse do cargo público. Na época, se chamava Cefet, que era Centro Federal de Educação Técnica, né, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. 6 meses depois que eu entrei, eu assumi a chefia do setor de laboratórios desse campus, e em 30 de dezembro de 2008, ou seja, a fechar das portas do ano e contemplando já o ano de 2009, nossa presidente na época, a Dilma, ela, ou foi o Lula, agora não lembro, ela fez os institutos federais, né? Então ela unificou a forma de ensino, de educação pública dos centros federais, das escolas técnicas, dos colégios técnicos, e transformou em institutos federais, abrindo vários campi pelas cidades, né? E eu vi isso tudo acontecer, foi muito bom ver todo esse crescimento dos institutos federais, o nascimento e o crescimento dos institutos federais. Lá em Bento Gonçalves, eu fiquei até 2011. Eu fui uma vice-coordenadora de projeto sobre um protótipo de biodigestor, e eu assinava a responsabilidade técnica perante o CRQ de reagentes e das atividades químicas do campus. Em 2012, eu fui, então, removida, transferida, né? Se chama remoção quando é dentro do mesmo instituto e redistribuição quando é fora, para o campus Rio Grande, que fica no sul do Rio Grande do Sul, uma cidade portuária. No campus Rio Grande, que era o antigo Colégio Técnico Industrial, eu atuei na coordenadoria de infraestrutura e fui gestora ambiental, né, também assumindo responsabilidades técnicas e perante ao CRQ. Participei de vários projetos de pesquisas nas áreas ambientais e coordenei, até então, só professores podiam ser coordenadores. Por isso que eu até então não era coordenadora de nenhum projeto. Eu só participava ou era uma vice-coordenadora. A instrução normativa do Instituto Federal foi alterada para incluir nossa classe de técnicos administrativos, a também coordenarem projetos. E aí eu comecei a coordenar projetos de extensão socioambientais, né? Então, foi quando nasceu o projeto de compostagem no Instituto Federal Campus Rio Grande. Agora, em maio de 2022, então, eu estou completando um ano de Universidade Federal do Paraná, tá? Já estou com a chefia aqui na seção de gestão ambiental e sou responsável técnica aqui, elaborando e implantando os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, essa é uma breve
histórico da minha carreira, mas contabiliza aí 15 anos de serviço público, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é extensão, gente. A gente ouve muito falar de ensino, todo mundo ouve falar de pesquisa, mas a extensão, ela é o tripé, é o terceiro pé da educação. E, para mim, é o que eu acho o mais importante, porque a pesquisa, ela vai fazer descobertas, ela vai criar, né? Ela vai produzir conhecimentos. O ensino vai, não gosto da palavra transmitir, né, o conhecimento, mas vai ser feita a partilha, porque todo mundo tem uma experiência. Então, é um compartilhamento de conhecimentos o ensino, mas é dentro dos muros acadêmicos, né? Já a extensão, ela se volta para fora do instituto, para fora do campus. A extensão leva o que a pesquisa desenvolve e o que se ensina para toda a comunidade. E essa é a importância da extensão. Aí eu coloquei uma definição da Universidade Federal do Espírito Santo, que a extensão é a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa, desenvolvidos dentro da instituição, com o público externo. Então, ela é linda, a extensão ela é importantíssima, porque retorna à sociedade tudo que é feito dentro de uma universidade, dentro do Instituto Federal, né? Aí eu vou tocar no assunto de gestão de resíduos sólidos, tá? Para uma gestão eficiente e eficaz de resíduos, né? Ele depende de todo mundo, porque todos os seres humanos e animais e plantas, todos os seres vivos, afinal de contas, geram resíduos, né? Então, eles são classificados como resíduos classe 1, que são os perigosos à saúde e ao meio ambiente. São aqueles resíduos que podem conter um pH muito baixo, como ser muito ácido, né? Ou então ser muito básico, ou ser tóxico, corrosivo, explosivo. Então, todos estes resíduos, eles são considerados como resíduos classe 1, perigosos. E os resíduos classe 2, eles não são perigosos à saúde e ao meio ambiente, mas são separados em classe 2A e classe 2B. Então, eu vou falar primeiro do classe 2B, que são os não perigosos inertes. Isso quer dizer que, assim, eles não vão reagir tão facilmente, como, por exemplo, um resíduo de construção civil, né? O concreto, o tijolo, o vidro, enfim, eu dei um exemplo aqui, mas para vocês terem uma ideia, é um resíduo que não é perigoso e ele é inerte. E agora eu venho ao resíduo que a gente vai tratar nessa live, que são os resíduos classe 2A, que são não perigosos, mas eles são não inertes, porque eles apresentam as seguintes características: biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água, ou, né? Pode ter essas três ou uma das características. Então, como exemplos, eu coloco ali resíduos de alimentos, dejetos, resíduos de madeira, de matéria têxtil, lodo de filtros, lama de estações de tratamento de efluentes. Todos esses resíduos, eles são considerados orgânicos e eles são passíveis de serem reciclados.
E a técnica de reciclagem de orgânicos se chama compostagem. Então, nós temos aí, desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que, através da Lei 12.305, aponta a necessidade de implantar um sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais que formas que podem ser utilizadas este composto produzido. Então, a compostagem, ela me encanta muito, por ela ser reciclagem. E, por incrível, o mais incrível, todo mundo pode fazer. Todos nós podemos reciclar. Reciclar não é separar, reciclar não é reutilizar. Reciclar é transformar quimicamente ou bioquimicamente um material em outro que pode ser utilizado. E a compostagem faz isso. Então, eu entro no conceito básico, vou ser bem básica do que é compostagem. E estes quadrinhos que vocês estão vendo é de um banner de uma bolsista que desenvolveu para ensinar a comunidade sobre a compostagem. Ela é uma técnica de reciclagem que promove o descarte adequado de resíduos orgânicos, transformando-os num fertilizante natural rico em nutrientes. Vira terra preta, gente, vira humus. E a finalidade é dar um novo destino para aquele resíduo que é descartado em uma grande quantidade e de forma irregular, em lixões e tudo mais, né? Chamado lixo orgânico. Lixo é uma palavra tão pejorativa hoje em dia, né? Ele se transforma em um composto que pode ser utilizado como adubo e enriquece o solo. Então, quais são os benefícios a fazer a técnica de compostagem? Ao compostar, você vai reduzir o mau cheiro nas ruas e lixeiras, prevenir a proliferação de animais que são vetores de doenças, como ratos, baratas e moscas, vai aumentar a vida útil de aterros sanitários e obterá um composto de qualidade com custo-benefício praticamente nulo. Afinal de contas, tem pesquisas que apontam que 60% do peso de resíduos gerados no Brasil e coletados pelo caminhão são orgânicos. Então, é uma quantidade imensa. E vocês podem ver nas suas casas o volume grande e a leveza que é o saco de lixo reciclável para o peso que é o lixo orgânico. Aí eu vou entrar um pouco mais além da técnica de compostar, né? Ela acelera e orienta o processo de decomposição dos resíduos orgânicos e essa decomposição ocorre naturalmente. Ela é espontânea na natureza. Mas por que não é certo? E isso é muito importante das pessoas saberem. Por que não é certo jogar a casca de banana, a casca de ovo, o café em pó usado, a erva mate, diretamente em cima do solo? Porque ele vai decompor diferente. Ele vai decompor mais devagar, tá? Ele não vai ser acelerado, como é na técnica de compostagem, e ele vai atrair animais vetores, vai atrair barata, vai atrair rato, vai atrair formiga. Não que todos os animais são
maléficos para compostagem, não. Nós dependemos de micro-organismos, de minhocas, de vários tipos de insetos para fazer a degradação orgânica, né? Mas ela precisa ser feita sempre tapadinha. Eu vou chegar lá, mas eu quero primeiro levantar aqui quais são as variáveis físico-químicas que são importantes para ter o sucesso de uma compostagem. É o pH, sendo que o pH ótimo, ele varia entre 8,5 e 6, por aí, tá? Ele fica mais ou menos na neutralidade, que é o pH 7. Então, o pH é uma variável que deve ser monitorada na compostagem. A temperatura. A temperatura é muito importante, porque ele vai fazer um gráfico de temperatura, né, em que vai subir de que é chamado mesofílico, que é uma temperatura mediana, né, seus 30 graus por aí, até a termofílica, que pode chegar a 60 graus ou mais. E é neste estágio que os micro-organismos vão agir. Vocês já devem, quem não faz compostagem e coloca o seu lixo orgânico dentro de uma sacola, dentro de um cesto de lixo, já deve ter percebido que depois de um tempo ele está quente. E ele fica quente justamente por causa dessa ação microbiana. Então é a fase termofílica, para depois chegar na fase de maturação. E a umidade é algo extremamente importante para os micro-organismos, para as minhocas, para os insetos, para eles viverem, né? Porque todo ser vivo precisa de água. Então não pode ser muito, também não pode ser pouco. Tem que ter uma média de 60%. Eu não vou dar uma aula de compostagem aqui, gente, mesmo porque eu vou recomendar o curso maravilhoso que a Carol tem no nosso canal da compostagem do IFRS. É um curso muito completo e eu chego lá depois, tá? Mas a última variável que deve ser também muito cuidada é a relação carbono e nitrogênio, tá? Sendo que o carbono ele é obtido de matérias secas, como serragem de madeira, como folhas secas, ou grama, para de grama, né? Qualquer coisa que dá para usar para forrar aquela comida, aquele resto de alimento, aquele dejeto, que vai ser rico em nitrogênio, porque proteínas, vitaminas, elas são sempre compostos nitrogenados, né? E uma coisa que eu não falei antes, mas eu vou falar de novo, por que não se joga direto na terra o resíduo orgânico? Além de atrair, né, animais, a planta ela não consegue absorver os nutrientes na forma orgânica, ela absorve na forma mineral. Por isso que tem que ter essa decomposição, porque daí aqueles nitratos, aqueles compostos de potássio, aqueles compostos de fósforo, cálcio e tudo mais que a planta precisa, ela vai absorver pela raiz em forma mineral e não em forma orgânica, né? Como se é colocado disposto ali. Então, a compostagem vai fazer isso, ela vai mineralizar os compostos orgânicos. Gente, estou falando da compostagem e não estou dizendo como vocês vão fazer, né? Então, eu vou dar um passo a passo aqui.
Vocês podem escolher um recipiente, podem ser baldes, pode ser vertical, pode ser em leiras, que são fileiras, pode ser na horizontal e vai fazendo, né? Conforme o espaço que vocês têm. Pode ser feito em um espaço bem pequeno dentro de um apartamento, com uma pilha de baldes, com furinhos entre eles e tudo mais. Nós temos várias dicas de como fazer também em outros vídeos, tá? Então, assim, não é recomendado que fique ligado diretamente no solo, tá? Porque vai sair uma água preta chamada chorume. E esse chorume é uma concentração tão grande de nutrientes que chega até a saturar e fazer mal para a planta. Então, esse chorume ele pode ser e deve ser coletado. Então, se for fazer uma compostagem vertical, a caixa de baixo vai coletar o chorume, né? E ele pode ser utilizado para rega de plantas em uma concentração mais baixa, ou seja, diluído. Se vai fazer em fileiras, se aconselha colocar uma lona e uma inclinação que vai cair para algo que recolha, né? Então, assim, esse é o passo 1, tá? O passo 2 é, óbvio, separar o que é orgânico do que não é orgânico. O passo 3 é dispor os resíduos na composteira e logo depois fazer camadas, forrando com folha seca, para de grama ou serragem de madeira virgem, gente. Cuide que não pode ser madeira tratada, porque ela vai ter um tratamento químico ali. E aí vai acabar contaminando o teu humus, que é o produto final, né? Então, essa forragem, né, que seria a folha, a paradigrama ou a serragem, ela vai evitar o mau cheiro, a proliferação de micro e macro-organismos indesejados, tá? E, além disso, vai dar aquela relação que eu falei antes de carbono e nitrogênio, que a quantidade de carbono para nitrogênio é por volta de 20 para 1, 30 para 1. Então tem que ter bastante carbono para uma quantidade de nitrogênio. Uma parte de nitrogênio tem que ter 30 vezes o carbono. O passo 4, mantenha a composteira úmida ao ponto. Aí, assim, não sei o que é 60% de umidade. Não sei, não tenho um medidor de umidade. Bom, uma técnica bem fácil e prática de saber é pegar na mão e fazer um grumo. E se ele ficar como um grumo, assim, juntinho, molhadinho, mas sem pingar água, tá ideal. Se ele não aglutinar, ele tá muito seco. Se ele pingar, ele tá muito úmido. E assim vocês fazem a medição empírica, né? O passo 5 é, de vez em quando, tem que revolver o composto para que a aeração de toda a terra ali, de toda a mistura de orgânicos, né, de resíduos de comida e de dejetos que ficam socando, como é que eu digo, no fundo, vão ficando cada vez mais aglutinadas e acabam não dando a chance de ter oxigênio. E o oxigênio é muito importante para os micro-organismos, porque isso é uma reação aeróbica. Então, a cada mês, ou a cada 2 semanas, 3 semanas, ou quando vê que está muito socado, aí se faz um revolvimento.
tá? Da parte do composto. Isso ajuda também a regularizar o pH. O ponto 6 vai explicar como vai acontecer a reação. Ela vai ficar quente, variando a temperatura de 40 a 65 graus. A 65 graus é aquela termofílica que os micro-organismos vão estar a todo vapor biodegradando os resíduos orgânicos. E depois que essa reação ocorre, que essa degradação ocorre, a temperatura vai diminuindo e estabiliza no ponto de maturação, que pode demorar, diz ali de 1 a 2 meses, mas a minha chega a durar às vezes mais tempo, tá? Então pode ser até uns 3 a 4 meses. E ele vai ficar uma terra preta, que é o humus. E pronto, vocês já têm aí um adubo natural que pode ser peneirado para ficar mais fino. E uma coisa é a granulometria, né? Outra variável que não estava ali, mas a granulometria vai implicar no tempo que vai acontecer essa compostagem. Então, se os resíduos, por exemplo, vai botar ali uma casca inteira de melancia, vai demorar mais do que se picar, né? Então, quanto menor o grão, ou quanto menor o tamanho do resíduo, mais ele vai ficar misturado, mais ele vai ser decomposto, mais rápido ele vai ser decomposto. Tem formas de fazer, existe a compostagem com minhocas e existe a compostagem sem minhocas. A com minhocas, ela é muito mais rápida, tá? Porque a minhoca, ela ajuda, além de aerar, porque o caminho da minhoca, o buraquinho que ela faz, já ajuda na aeração, ela consome todos os restos de alimentos, resíduos orgânicos muito rápido, dejetos, enfim. Pode ser que não tenha minhoca. Vai acontecer? Vai, por bactérias, micro-organismos e insetos. Vai demorar um pouco mais, mas acontece. Eu vou falar para vocês que a minha composteira eu coloco quase de tudo, tá? Sem me preocupar com o bem-estar das minhocas. Me desculpa, Carol, mas assim, elas são extremamente sensíveis com pH, por exemplo. Então, se coloca muita casca de limão, ou de laranja, ou de cítricos, assim, que são ácidos, elas literalmente fogem. Vocês veem elas fugindo, saindo da caixa, porque fica muito ácido para elas, né? Então, para tratar, fazer uma vermicompostagem, como se chama a compostagem utilizando minhocas, precisa ter um cuidado muito grande do que pode e do que não pode ser colocado na composteira, tá? A minha que não tem, vai de tudo. De tudo não, gente. Eu não ponho carne, tá? Não ponho resíduos muito gordurosos, porque eles são de difícil decomposição. A carne, ela tem uma variedade diferente de micro-organismos, e aí aquele resto de alimento temperado também não ajuda muito. Então, quando tem carne ou o resto de alimento cozido, pronto, temperado, eu acabo dispondo para os cachorrinhos de rua, né? Com isso, gente, a quantidade de lixo que eu ponho fora da minha casa é pouquíssima. É reciclável e o resíduo do banheiro. E o rejeito, que são plásticos, papéis, coisas que não são recicláveis, né? Mas, nossa, realmente diminui muito o peso e aumenta muito a qualidade do lixo que é descartado. Então, eu vou falar um pouco do que eu fiz, que foram os projetos de extensão.
A ideia da compostagem sempre me encantou. Mas em 2017, lá em Rio Grande, eu comecei de uma forma incipiente, assim, a fazer uma compostagem com um servente de limpeza que era contratado para fazer o serviço externo de paisagismo e corte de grama, né? E ele gostou, a gente fez. Ele gostava de planta, ele não está mais lá, mas ele gosta, não está mais no Instituto Federal também, mas ele se interessa pelo assunto. Eu levei ele até a FURG e a gente fez uma capacitação de compostagem e a gente começou a implementar de uma forma bem incipiente em 2017 e informal. Em 2018, aí eu formalizei como um projeto de extensão. E aí eu comecei a ter bolsistas que operavam as composteiras, que faziam as divulgações, que fizeram essa página do Facebook que vocês estão vendo. Então, por favor, sigam. Tem também o Instagram e tem o YouTube, tá? Então, aí estão dois bolsistas com a mão na terra, né? E olha que linda a terra preta que saiu. Aquilo que está ali no chão branco, do lado do menino, é uma peneira que a gente enjambrou, né? Porque o brasileiro é assim mesmo, a gente não tem peneira, a gente inventa, pega um pedaço da frente do ventilador e usa como peneira. E é assim que a gente fez o início da nossa composteira. Vocês podem ver que ela é uma composteira numa caixa, uma caixa de madeira simples, forrada com lona, e que é utilizada a para de grama que é cortada do próprio campus. Então, algumas ações de extensão, porque lembrem-se, a extensão ela deve se voltar à comunidade, não só fazer a compostagem em si dentro do campus. A gente começou a ministrar oficinas de compostagens nas escolas, a gente fez outras coisas de ambiental, como foi o desafio sustentável, foi tipo uma gincana que as equipes que recolhessem maior quantidade de resíduos eletrônicos, eles ganhavam um prêmio, né? A gente pesava, então assim, a gente atuava na conscientização ambiental em geral, não só na compostagem, né? Aqui está um registro de uma oficina presencial. As meninas da limpeza à esquerda adoraram, alunos, servidores participaram, pessoas da comunidade externa, né? Então, a ideia é ensinar e estimular todo mundo a fazer uma reciclagem, porque todo mundo pode reciclar orgânico. É fácil, é natural. A gente pode não ter uma extrusora para reciclar plástico ou uma fornalha para reciclar vidro, mas se consegue serragem em uma caixa, se consegue folha seca em uma lona, não é verdade? Então, o objetivo da extensão era exatamente esse: ensinar as pessoas sobre a importância da compostagem e estimulá-las a fazê-la. Outras ações de extensão foi o evento Vamos Reciclar e a participação em eventos científicos, tá? Na época da pandemia aconteceram em forma online, então foram resumos, apresentação de trabalhos, e este textinho que eu coloquei aí foi uma bolsista que escreveu. Ela coloca que foi enriquecedor para o projeto participar de eventos científicos, né?
para levar esse conhecimento e registrar também a comunidade acadêmica. Cursos online, e aqui eu mostro uma aula que é o curso da Carol, tá? Eu não consigo clicar, não. Eu não consigo clicar, mas eu botei o link ali e tá no YouTube da compostagem do IFRS, tá, pessoal? Então, essa é a aula 1, Conhecendo os Resíduos, mas é um curso bem completo sobre resíduos em geral e especificamente sobre a compostagem. Eu estou chegando ao final, mas assim, a parceria que nós temos público-privada, que é com a Ecominhocas, né, e os institutos e universidades, é uma parceria de sucesso, porque a Ecominhocas, além de ser uma empresa que comercializa humus, que comercializa minhoca, que comercializa composteira, ela também se preocupa com a educação ambiental. E aí tem a Lisiane, a doutora Lisiane e a doutora Caroline. Ali nesse quadrinho que eu peguei, ela ainda era mestre, né? Estava doutorando, mas é uma pessoa que eu admiro muito e eu recomendo, gente, procurarem a Ecominhocas para adquirirem tanto a composteira, o humus e as minhocas, quanto para ter a assessoria que ela pode dar, tá? Que a empresa pode dar. E, por fim, eu não posso deixar de agradecer aos meus eternos bolsistas, aos servidores que se envolveram e toda a comunidade que participa, assim como as parcerias firmadas. Gente, isso aqui foi um erro meu, deveria ter o logo do Composta ali, tá? Mas acontece. Desculpa, foi feito muito às pressas esses slides. Muito obrigada. E eu vou deixar os meus contatos aqui, tá? Se alguém quiser. Obrigada, Carol. Obrigada, Elisa, né, mais uma vez pela ter aceitado o convite, né? E já deixando aqui, né, para quem assistiu, quem vai assistir, enfim, né? A nossa ideia é a gente começar então a trazer nossos contatos, parceiros, né, para a gente fazer cada vez mais lives, mais conversas, bate-papos como esse, né? Porque eu vejo, por exemplo, que a gente montou uma rede muito forte, né? Aqui na região, né? A Elisa agora está no Paraná, mas né, de vez em quando vem aqui, igual, tá sempre, né, envolvida, né, Elisa? E até mesmo já fica estendido aí, se a gente quiser fazer uma parceria no Paraná também, estamos super abertos, né, a essa parceria. E a ideia realmente é mostrar como é que essa rede tem fluído, né? Tem pessoal das agroflorestas, tem o trabalho no IFE, tem um trabalho que tem sido construído junto com a FURG, né? Agora amanhã a gente vai receber a Embrapa lá na empresa, né? Então, a Emater também. Então é interessante a gente trazer a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, tem muita gente, né? E trazer essa vivência que a gente, essa rede que a gente se transformou aqui, né, de contatos para mostrar o trabalho, né, porque a gente precisa prestigiar o trabalho das pessoas e dos grupos, enfim, e também trazer que as coisas são reais. Inclusive, eu tenho algumas perguntas, Elisa, que eu tinha já pensado antes, eu não sei se posso fazer isso. Antes de te perguntar, deixa eu agradecer e salvar ao Carlos, ao Inácio, que é meu colega daqui do Paraná e está assistindo a nossa live, né? Ao Erickson, que está também nos assistindo.
Então, gente, muito obrigada pela participação. Podem também fazer perguntas aqui pelos comentários que a gente responde. Pode falar, Carol. Elisa, uma pergunta assim que é pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Tu sentiu muita dificuldade no momento de, por exemplo, sair da vivência acadêmica para fazer extensão? Como o comportamento, assim, né? A gente vê que às vezes no meio acadêmico a gente tem que algo muito técnico, assim, muito formal, e quando a gente vai fazer extensão, a gente precisa se desmontar, digamos assim. Eu sinto isso, pelo menos. Queria saber como é que tu te sentiu em relação a isso. Na verdade, não tive dificuldade, não. Pelo contrário, foi tão fácil, é tão fácil e tão bom, Carol, fazer isso, sabe? Porque, olha, eu sou técnica administrativa, engenheira química, não tenho contato nenhum com aluno, não tenho contato nenhum com o ensino, com a pesquisa, sabe? E é um trabalho extremamente técnico dentro de laboratórios, é extremamente administrativo, lidando com a burocracia, que essa parte da extensão assim, é um prazer para mim, sabe? Eu tenho esse meu lado de educadora, eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com alunos, com bolsistas, estagiários. Eu acho que esses jovens, eles trazem um sopro de ar fresco para as nossas atividades, eles vêm com ideias, eles vêm com uma criatividade. Eu aprendi a mexer no Canva com essa. Não muito bem, pelo jeito, porque eu esqueci de botar ali o logo, né, no final. Mas eu aprendi com uma menina de 16 anos a mexer no Canva. Então, assim, olha, a parte da extensão, para mim, é muito bom. É muito gratificante levar para a sociedade o que a gente está fazendo do instituto, dentro da universidade, dentro da instituição de ensino e pesquisa, entendeu? Quanto à pesquisa, por que eu não fiz pesquisa? Eu vou aumentar a tua pergunta. Por que eu não fiz pesquisa? Porque precisa, né? É preciso muito a pesquisa. Na área da compostagem, a gente sabe que ela é muito empírica, ela é muito no intuito, no tentativa e erro, né? E então é necessário pesquisar bastante sobre a compostagem, mas o que me dá realmente alegria é a extensão, é levar para a comunidade a importância da técnica, é ver que alguém ali, de repente, começou a fazer uma composteira, sabe? Entendeu? Não vou jogar, não vou virar a erva mate aqui em cima, porque não está certo, entendeu? Isso é muito bom, assim. Não, isso com certeza, né? É muito gratificante, sim. Tem os eventos que a gente participa, né? Quando leva a composteira em escolas. As minhocas são o xodó, assim, nas escolas, as crianças adoram. Tia, posso pegar minhoca? Né? E aí eles ficam, é muito legal, assim, a ideia. E também ver como eles... não é absorver, mas eles percebem tudo aquilo que a gente fala e eles depois acabam passando de uma forma, de uma outra forma, sabe? Mas tu percebe que eles entenderam, aprenderam e querem fazer acontecer, né? A compostagem. Eu acho isso interessantíssimo. A questão da extensão, eu tenho outra pergunta em relação, por exemplo,
eu não sei como é no IFE, né? Mas eu senti, tinha muitas discussões dentro da universidade que eu me formei, de que a extensão não era valorizada, né? Não se valorizava a extensão, isso era uma indagação que eu tive muito forte durante a minha graduação e durante o meu mestrado, né? Antes, por exemplo, de abrir a Ecominhocas, eu tinha essa indagação muito grande dentro da universidade, da necessidade de se implementar cada vez mais extensão e valorizar a extensão, né? E eu queria saber em relação ao IFE, e se tu sentiu isso também, né? Essa desvalorização. Então, mais ou menos. Meio que sim, meio que não. Tá, Carol? Porque assim, olha, por um lado, o meu trabalho que eu fui nomeada, né, para exercer não era a extensão, era a parte da engenharia química, né? A parte técnica, a parte administrativa, nada de ensino, nada de educação, nada de pesquisa, né? E muito menos de extensão. Agora as coisas estão mudando. Para tu ter uma ideia, no Instituto Federal antes, só professor podia coordenar, técnico não podia. E eles alteraram isso, eles evoluíram, eles abriram para que técnicos administrativos pudessem coordenar projetos também. Agora está acontecendo aqui também na UFPR, né, nas universidades, nos institutos, a curricularização. Colocar no currículo a extensão. Então, ela está sendo cada vez mais valorizada. Do tempo que eu fiz faculdade, né, ela realmente não era levada em conta, não era levada em consideração. Porque, para quê? Para que a sociedade precisa aprender o que a gente está aprendendo aqui dentro? Por que a gente tem que levar o que a gente está descobrindo aqui? Gente, óbvio que tem, né? Aí é que está a chave. Né? Não adianta nada a gente pesquisar maravilhas, a gente ensinar nossos alunos e não levar para a comunidade. Respondi, eu acho que foi isso, Carol. Tem uma pergunta ali do Carlos, que ele pergunta se é possível o aproveitamento do metano gerado na decomposição orgânica. Então, Carlos, eu vou explicar a diferença da decomposição aeróbia, que é a que a compostagem faz, e da decomposição anaeróbia, que aí é feita por biodigestores. Aí é uma outra técnica chamada biodigestão, e ela é anaeróbia, ela não tem a presença de oxigênio, são outros tipos de micro-organismos que não precisam de oxigênio. A biodigestão vai gerar metano. Esse metano é um biogás ultracombustível que pode ser utilizado para queima, para aquecimento, para geração de energia elétrica, tá? Só que a decomposição orgânica aeróbia que a compostagem faz, ela não gera metano. E se estiver gerando é porque está sem ar, tá errado. Então, não pode gerar metano. E ela tem que gerar gás carbônico. Interessante essa questão, né, muita gente ainda tem a questão do biodigestor também, né, agora também começou a se ter biodigestor doméstico, né, tem vendido bastante, né, biodigestor doméstico, e é bem interessante também o processo, né. Talvez um outro convite, né, Elisa, para falar de biodigestão, né, e em relação eu tenho uma outra pergunta, né? Era em relação a como foi a relação dentro do processo que vocês fizeram dentro do IFE, com a compostagem lá dentro,
né? Vocês precisaram fazer algum tipo de trabalho com o pessoal da cozinha, com estudantes? Como que foi como que foi o processo, né? Como é que foi a experiência, né, de fazer isso? Como que vocês fizeram isso, né? Se vocês passaram em salas de aula, né? Se botaram folders, até para dar ideias para quem vai assistir e quem está assistindo quiser fazer, por exemplo, no seu instituto, né? Ou, enfim, até mesmo numa empresa privada também, né? Todas as afirmativas acima. Fizemos de tudo isso, Carol. Então, a educação ambiental é um processo contínuo, porque as pessoas esquecem, tá? Então, a gente foi de sala em sala de aula, foi de sala em sala de técnico, foi de sala em sala de professor, explicou, colocou cartaz, colocou lixeirinha própria para orgânico, com adesivo, a gente espalhou cartaz por tudo que é lado, e-mail, divulgação nas redes sociais. Gente, a gente fez de tudo isso para conscientizar. E sabe o que foi o meu, assim, uma coisa que foi tão bom de ver, assim, um prazer que eu tive? A gente fui no gabinete do diretor, né, o querido diretor Alexandre, que sempre me apoiou muito, do diretor do Campus Rio Grande, e eu fui no banheiro que é utilizado ali pelo pessoal do gabinete, e tinha um cartazinho que eles fizeram, não foi um cartaz que a gente fez. Não jogue a erva mate na lixeira, coloque na lixeirinha da compostagem. Então, eles se apropriaram, eles realmente tomaram conta do projeto, sabe? E já estavam multiplicando a educação ambiental. Isso foi muito gratificante. Então, a educação ambiental precisa acontecer o tempo inteiro, porque mesmo deste jeito, e também as meninas da limpeza, né? A gente teve que capacitar para elas entenderem por que a gente estava fazendo aquilo, o que era, né? E por quê. Então, a educação ambiental, ela estava sempre presente, ela está sempre presente, né? E a, a coleta, mesmo com toda essa força-tarefa que a gente fez, vinha um plástico, um pedaço de alguma coisa, uma latinha, sempre vinha, alguma mistura sempre vinha, sabe? Então, olha, ser humano precisa conscientizar demais. Eu digo que a gente está recém engatinhando na parte ambiental. Nunca foi, em toda a história, desde os neandertais, sei lá, ou antes, eu não sou boa de história, mas desde que nasceram os seres humanos e as civilizações, nunca teve uma geração tão grande de resíduos, em geral. E só para o final do século passado, né, que a gente era viva, que a gente começou a ter a Eco 92 lá no Rio de Janeiro, começou a aparecer preocupações com o que fazer com esse lixo que está sendo gerado. Para tu ter uma ideia, o plástico foi inventado no início de 1900, ou fim de 1800, mas foi no início de 1900 e pouco que ele se popularizou em tantas formas, e ninguém se preocupou em o que fazer com plástico. A gente sabe que no tempo da Idade Média, os castelos jogavam a latrina pela janela, saía pela valeta. E aí depois não entendiam por que tinha peste negra, não entendiam por que tinha, né? Depois,
só agora a gente está tendo legislações ambientais, só agora a gente está tendo mundialmente, como é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A Agenda 2030, teve a Agenda 2022, né? Agenda 2020, 2022. Então, assim, é uma coisa que o ser humano está recém engatinhando, se tu olhar na linha histórica, na parte ambiental. Então, a gente está aprendendo ainda. Tem muita coisa que não se sabe como reciclar, por exemplo. Ou tem muito que se tem até o caminho de como se reciclar, mas não tem a tecnologia, ou é uma tecnologia muito cara. Eu vou dar um exemplo. Essas embalagens Tetra Pak, ou embalagens que são várias camadas, um plástico, um metal, um papel, sabe? Isso a gente tem é uma tecnologia caríssima para separar. Então não é separado, é jogado para os aterros, né? E aí eu vou voltar para a parte de compostagem, para a parte dos resíduos orgânicos. Se vocês param para pensar que esses 60% de peso de lixo fosse compostado devidamente, a economia que os municípios teriam na coleta de lixo, ninguém precisaria comprar terra. Para que comprar terra? Tu faz a tua terra da casca de maçã que tu não comeu, do talo de brócolis que tu jogou fora, vira terra. Tem a música da nossa querida Rita Lee aqui, né? Que ela fala, vou falar um palavrão, mas ela já falou tanto na música que tudo vira bosta, pois a bosta vira terra. Né? Tem aquela música, tudo vira. Então, tudo vira terra na parte orgânica. Tudo vira. Então, a ideia dos projetos de extensão eram justamente esses, que é estimular, conscientizar as pessoas a realizarem a compostagem. E agora eu vou jogar a bola para ti, que é de uma empresa de compostagem, né? Como é que vocês estão fazendo? Me fala um pouco assim da empresa que vocês estão recolhendo, vocês estão recebendo, vocês estão a matéria-prima, que é o resíduo orgânico. Tá bom a produção, vocês estão fazendo com minhoca, estão fazendo só com alimentos, enfim, me fala um pouco da Ecominhocas, amiga. Então, gente, bom, nós, na Ecominhocas, assim, a gente trabalha com, a ideia foi soluções realmente em compostagem, né? Essa é a ideia da Ecominhocas, né? Soluções em compostagem e agricultura sustentável. Então, a gente trabalha hoje, né, recebendo resíduos. Por exemplo, hoje atualmente, nós recebemos resíduos de supermercados, estamos recebendo resíduos de supermercados, né? Estamos recebendo cinzas de madeira, né, cascas de madeira. E anteriormente, até dezembro, a gente estava recebendo lodo de estação de tratamento de água. E aí são resíduos completamente diferentes, né? Então, o que a gente fez, né? A gente montou um laboratório dentro da Ecominhocas, como a pesquisadora, né, quer sempre fazer pesquisa, e eu acho que é realmente que é aquilo que a Elisa já falou, eu sinto muita falta porque a compostagem, ela, ao mesmo tempo que a gente tem técnicas já, né, já implementadas, mas a gente tem uma diversidade tão grande de resíduos, e o adubo, o adubo gerado na compostagem em larga escala, a gente tem um sério problema de venda, né? As empresas de compostagem, elas têm sérios problemas com a questão de vender aquele adubo, né? Porque, por exemplo, o primeiro licenciamento da FEPAM é receber 3 mil toneladas de resíduo, né?
E aí, em 3 meses, tu vai ter aí muito adubo. E às vezes a qualidade do adubo, ela também faz muita diferença para te ter essa vazão dentro do processo produtivo, né? Então, aí eu fui explanando, né? Conforme os resíduos que a gente recebe lá, a gente passa pelo laboratório, faz pesquisa, né? Ah, vai ser com tanto de carbono, vai ser com tanto de serragem, vai ser com tanto disso, vai precisar botar alguma inoculação de micro-organismo ou não, porque às vezes tu precisa, né? É o caso, por exemplo, do lodo de estação de tratamento de água, que a gente precisou colocar uma inoculação que foi usando o esterco bovino, né? Que ficou melhor qualidade do adubo, para se ter um adubo de qualidade. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. E atualmente a gente está recebendo desses supermercados, que é um problema grave de conscientização, né? Os resíduos de supermercados é só no amor mesmo, assim, tu realmente, como eu falo para o pessoal, assim, inclusive minhas mãos estão um pouco a gente conscientiza, a gente conversa, fala com o pessoal do supermercado, né? Mas sempre vem plástico, sempre vem muito resíduo, por exemplo, uma laranja ensacada num saco, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho de triagem desse resíduo antes de poder, então, colocar ele ou para compostagem ou para vermicompostagem, que hoje, Elisa, a gente tem trabalhado os dois métodos, né? A gente tem os minhocários, que é um método menor, né? Menos escalado, que aí a gente, cada minhocário, a gente dá para se colocar em torno de 3 a 4 toneladas de resíduo, tá? E hoje a gente tem 8, só que é limitado, né? E aí, então, e também limitado ao tipo de resíduo que eu posso colocar para as minhocas, né? E aí, o que não vai para as minhocas, por exemplo, a gente vai para a compostagem. E aí a gente faz em sistema de leira, né? Com aeração passiva. E aí já é mais escalado, né? Já é hoje a gente recebe 150 toneladas mensais de resíduo, né? E é muito interessante, assim, do quanto a Ecominhocas evoluiu nesses 3 anos. Aí a Elisa acompanhou desde o início lá, né, Elisa? E é bem interessante uma coisa é a compostagem mais doméstica, assim, em menor escala, e outra questão é a escalada, né? É bem diferente o manejo, a questão da produção, tu precisa pensar em produção, né? Já é um outro processo, assim, de pensamento, realmente, do que quando a gente está numa escala menor, né? E aí a gente passou por isso, né? Tive que estudar bastante. E atualmente a gente tem isto dentro da produção. Mas hoje, né, a Ecominhocas, a gente está numa área grande, né? Que é uma área de 140 hectares. E a gente está dividindo a área para atividades sustentáveis, que também passar para a agricultura sustentável também, né? A compostagem ela vai nos fornecer insumo para produzir também insumo, né? Adubo, para a gente também produzir dentro da agricultura, né? Hoje a gente já está preparando áreas para fazer agricultura sustentável dentro da Ecominhocas. Então, é um projeto que tem se estendido junto, né, na empresa, e para mostrar o poder também da compostagem, né? Que a compostagem, ela não a gente tem que pensar o resíduo e também o adubo, né? A importância dessa ciclagem, né? E é a compostagem, né? Digamos assim, que é o espírito, né, da compostagem, trazer essa ciclagem, e a ideia da Ecominhocas dentro dessa área que a gente está hoje. Eu te respondi. Eu que deveria ser questionada, e eu sou a questionadora, né? Eu estou acostumada a ser mediadora e não ser a entrevistada.
Normal. Não, e Elisa, eu queria agradecer, né, de novo. Eu acho que agora a gente fecha, né? Fica aí um convite para depois a gente falar de biodigestão, que eu acho que vai ser interessante de trazer. Né? Não que a Naeco Milk não trabalhe com biodigestão, mas eu acho que é um tema que muita gente tem dúvida sobre a biodigestão e é um tema super relevante assim, para a gente trabalhar de resíduo orgânico também, né? Então, acho que é Tá, tô isso. dentro. Dentro. Gosto muito de trabalhar com biodigestão. Acho que, assim como a compostagem, ela é muito eficiente em todas as. Assim, tudo que ela gera pode ser utilizado, como é a compostagem, né? Como o Carlos perguntou do metano ali. O metano é um biogás maravilhoso, maravilhoso, né? A, a decomposição anaeróbia, ela é diferente, né? Ela não vai fazer terra, ela vai fazer um outro composto, que é um lodo, né? Mas que esse lodo é riquíssimo em nutrientes também. Então, pode chamar, a gente marca aí. Eu quero agradecer a todos os presentes e agradecer o convite, Carol. Sempre um prazer trabalhar contigo. Obrigada, Elisa. A gente também, né? Muito obrigada pela essa parceria aí que já vai se estendendo há um bom tempo, né? E toda a força também, né? Do viés tanto da universidade quanto, por exemplo, do IFE também, né? Eu sou filha, né, sou cria da FURG, né? Então, e o IFE também agregou, digamos assim, que fechamos uma parceria, né, com a vontade de fazer a diferença, de fazer as coisas funcionarem. Então, acho que é algo que a gente só tem que agradecer, né, realmente, essa parceria. Então, um abraço para todo mundo também, obrigado por terem assistido, né, essa primeira live que a gente fez aqui no canal, e a ideia é a gente fazer mais lives aqui. Então, um abração e um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!